Top 10 adulterações nas Bíblias dos Trinitários. Você acha mesmo que a sua Bíblia é fiel ao original? Hoje vamos ver a minha lista das piores adulterações nas Bíblias dos Trinitários. Adulterações que confundem, distorcem e sustentam doutrinas inventadas séculos depois da Era Apostólica. E o pior é vê-los criticar a TNM. Que moral eles têm? E fica comigo até o final, porque tem uma adulteração bônus que poucos percebem, mas que mudou o entendimento de milhares de cristãos. Vamos lá. A nossa posição 10 é João 3:13. O texto adulterado diz assim: o Filho do Homem que está no céu. Mas espera um pouco. Jesus estava na terra quando falou isso. Como assim ele está no céu ao mesmo tempo? Pois é, essa frase foi acrescentada para tentar dar a ideia de onipresença a Jesus, mesmo enquanto homem. Mas a crítica textual atesta que esse versículo termina simplesmente com o Filho do Homem. Ponto final. Bem feia essa adulteração, não é mesmo? A posição 9 da nossa lista é a 1 Timóteo 3:16. A forma correta desse texto é: ele foi manifestado em carne. Mas a versão trinitária alterou para Deus foi manifestado em carne, dando suporte direto à ideia de que o próprio onipotente virou homem. O detalhe? O texto grego mais antigo traz a forma ele, e não theos, Deus. Erro de copista? Talvez. Mas eu diria que foi conveniência doutrinária. Na posição 8, colocamos Apocalipse 1:11. Nas Bíblias populares, esse texto diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreve num livro o que vês. Mas nos melhores manuscritos, a parte que diz eu sou o Alfa e o Ômega nem aparece no texto. Isso foi enxertado para tentar identificar Jesus com o próprio Deus, o Pai, que é o único Alfa e o Ômega. O correto seria apenas o que vês, escreve num livro, sem o malabarismo trinitário. Vamos seguir na nossa lista. Posição 7, João 8:58. Aqui a adulteração é sutil, mas maliciosa. Antes que Abraão existisse, eu sou. Mas eles colocaram o eu sou em caixa alta para tentar linkar Jesus com Jeová de Êxodo 3:14, onde eles fizeram uma paráfrase da expressão como eu sou o que sou, quando o texto diz eu serei o que serei, ou eu sou o ser. Mas João 8 apenas diz ego eimi, uma expressão comum que outros personagens bíblicos usaram. Jesus estava apenas afirmando sua existência antes de Abraão, não sua divindade absoluta. Pois bem, na sexta colocação, temos Mateus 24:36. Aqui eu sinto vergonha alheia. Nas versões adulteradas, o texto diz: quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas somente o Pai. Mas no original, lemos: nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Por que os trinitários removeram a expressão nem o Filho? Simples, porque isso prova que há assuntos que Jesus desconhece, não por vontade própria, mas porque ele realmente não detém algumas informações. Assim como no caso de Apocalipse 1:1. Realmente, se eu fosse trinitário, eu estaria desesperado lendo esse versículo, mas eu não teria a audácia de adulterá-lo descaradamente assim. Agora é a posição 5, Mateus 28:18. Poder ou autoridade. O texto diz: todo o poder me foi dado. Dizem muitas versões trinitárias, mas a palavra no original é exousia, que significa autoridade, não poder absoluto. Autoridade é concedida, poder absoluto é inerente. Jesus recebeu a autoridade do Pai. Ele não era o Todo-Poderoso por natureza. Ele recebeu essa autoridade. Veja bem, mesmo que fosse poder, ele recebeu. O onipotente não recebe atributos. Então o Filho de Deus não é o ser onipotente. Simples assim. Na quarta colocação temos João 1:18. O texto corrompido diz: o Filho unigênito que está no seio do Pai. Mas a forma encontrada nos manuscritos mais antigos é o Deus unigênito que está no seio do Pai. Jesus é um ser divino, mas é gerado.
Jesus não é o próprio Deus eterno com quem estava. Esse texto é uma pedra no sapato dos trinitários, pois ele explica o versículo 1. O ser divino com quem o Verbo estava é unigênito, o que desmantela a suposta igualdade essencial entre o Pai e o Filho. Esse texto foi manipulado para obscurecer esse fato. Sim, meus amigos, o onipotente não é gerado em nenhum mundo possível. Consegue entender por que eles precisam adulterar tantos versículos assim? Agora chegamos no top 3 da nossa lista. Na medalha de bronze, eu coloquei o termo grego proskineo. Sempre que alguém se prostra diante de Jesus, traduzem o termo grego proskineo como adorar. Mas esse termo pode significar homenagem também. Esse mesmo termo é usado para reis, profetas, até anjos. Qual o critério? Eles ignoram o critério que o próprio Jesus estabeleceu. Em Mateus 4:10, Jesus diz: somente a Jeová, teu Deus, adorarás e prestarás culto. Jesus cita Deuteronômio 6:13. Adoração como culto é somente a Jeová. Se adorar Jesus fosse igual a adorar a Jeová, temos um problema lógico e teológico. Mas se for reverência ou homenagem, como a palavra pode indicar, o problema desaparece. Mas os trinitários ignoram isso e são tendenciosos em suas traduções para fazê-lo adorar a Jesus, sendo que o próprio Jesus nunca reivindicou a adoração como culto. Isso é idolatria. Cuidado. Estamos chegando no topo. A vice-campeã da lista de adulterações é a 1 de João 5:7. Essa é vergonhosa. Graças a Deus eu não sou trinitário. Pois bem, nas versões populares, o texto aparece assim: há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Mas essa parte não existe nos manuscritos gregos mais antigos. Foi enfiada goela abaixo, séculos depois, quando a doutrina da Trindade havia sido inventada e imposta por pagãos. Hoje, os tradutores mais sérios admitem: isso é uma fraude textual. Para variar, né? Agora sim, a campeã da nossa lista de adulterações. A posição número 1 é o nome de Deus, substituído por títulos genéricos. Isso é sério, pessoal. O nome de Deus, o tetragrama sagrado, foi apagado de quase 7.000 passagens e trocado por meros títulos. Isso mesmo, simples títulos, como Senhor, Deus ou Eterno. E adivinha? Depois chamam Jesus de Senhor. E pronto. O leitor comum acha que toda vez que lê Senhor, é sobre Jesus. A confusão está instalada. Mas falsificação de documentos é crime. Nesse caso, ela enfraquece a identidade do Deus verdadeiro. Quem autorizou a remoção do tetragrama? Mesmo que você não aceite a pronúncia Jeová, vocês não estão autorizados a remover ou substituir nada nas Sagradas Escrituras. E isso não foi uma, 2 ou 3 vezes, mas quase 7.000 vezes. E eles ainda têm a audácia de querer vir debater textos na TNM. Que papelão, só aqui temos 7.000 adulterações. Isso é revoltante. Pois bem, e como prometemos, vamos acrescentar um bônus na nossa lista. É a palavra inferno, que nem sequer existe nas Escrituras. Essa é pesada, pessoal. A palavra inferno aparece como tradução de 3 termos diferentes no original bíblico: Seol, Hades e Geena. Mas só um deles, Geena, tem relação com julgamento. E ainda assim, era um vale literal usado como símbolo de destruição, não de tormento eterno. Já Seol e Hades significam sepultura, lugar dos mortos, inconscientes. Mesmo assim, a tradução inferno foi colocada em todos os casos, confundindo conceitos e dando munição para o ensino demoníaco do tormento eterno, que Jesus e os apóstolos nunca ensinaram. Agora me diga, com esse nível de adulterações, dá para confiar cegamente nessas versões de Bíblias trinitárias? Dá para confiar nesses supostos teólogos que ousam criticar a tradução do Novo Mundo? Traduções com viés trinitário foram moldadas para sustentar uma doutrina inventada. Mas a verdade não precisa de maquiagem. Ela se sustenta sozinha.
nas palavras originais, nos textos preservados e, principalmente, na honestidade com o que Deus realmente disse. Deixe seus comentários respeitosos. Curta nosso canal e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser ajudadas. Veja a matéria completa no link da descrição. Lá eu coloquei diversas fontes de referência. Vale a pena ler. De seus amigos e irmãos, o publicador do reino.